E na noite de ontem o Flamengo recebeu a resposta que esperava, importante para planejar a temporada de 2026. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre uma demissão no departamento médico do Mengão. Eu vou falar sobre Neymar e atualizar a situação do jogador com o Flamengo. Vou falar do presidente BAP que quer contratar os técnicos do Catar para cuidar do gramado do Maracanã. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, na humildade, na moral, eu te peço, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais a gente. Bom, como vocês podem ver, estou de volta à minha humilde residência, graças a Deus, depois de uma temporada de muitas viagens, e dessa viagem para o Catar ter sido uma viagem muito cansativa, muito desgastante no que diz a trabalho. A gente trabalhou muito e eu dou graças a Deus por isso e graças a vocês também que acompanham aqui o nosso trabalho. Estou de volta à minha casa. Ontem eu já comi aquele feijão com carne seca que estava maravilhoso. Agora manter vocês informados aí de tudo que tá rolando no nosso Mengão. Bom, deixa eu começar o vídeo falando sobre o presidente BAP, porque a informação que saiu no Coluna é que o BAP quer contratar os especialistas em gramados do Catar para atuar no Maracanã. Uma das coisas que encantou o departamento de futebol do Flamengo durante esse Mundial de Clubes foi justamente isso, né? O gramado, a qualidade do gramado, tanto no CT Al Hersal, onde o Flamengo realizou os treinamentos, como no estádio Hamad Bin Ali, o gramado numa perfeição absurda. Óbvio que lá no Catar tem muito menos jogos do que se tem aqui no futebol brasileiro. É óbvio que no Catar você tem menos partida, o gramado é menos exigido, como é exigido aqui no futebol brasileiro. Porém, lá você tem uma questão que é o deserto, é o clima do deserto o tempo todo. E mesmo assim, o gramado se mantém em uma condição perfeita. O Flamengo gostou muito do que viu por lá e quer trazer os técnicos, né, que cuidam da grama lá para poder cuidar da grama aqui no Maracanã. Tomara que dê certo, tomara que o Flamengo consiga fazer isso. Por falar em técnico, por falar em profissionais, deixa eu falar sobre uma saída, não é bem uma demissão, porque o contrato está acabando e o contrato não será renovado. Eu estou falando de Cláudio Pavanelli, ele que é responsável pela parte científica e fisiológica do Flamengo. Ele tinha 1 ano de contrato, contrato até o final deste ano, o contrato está acabando e não vai ser renovado. Vale lembrar que o trabalho de fisiologia esse ano de 2025 foi muito importante, foi o ano que o Flamengo teve menos lesão, o Flamengo conseguiu fazer melhor controle de carga nos jogadores, tanto que a gente teve aí o melhor ano do Arrascaeta, o prime do Arrascaeta esse ano. Por quê? O Flamengo conseguiu, departamento médico integrado com o departamento de fisiologia, controlar carga, controlar peso de treino, controlar intensidade, controlar minutagem em campo, e aí conseguiu extrair o melhor de cada jogador. O departamento médico, o departamento de futebol fez ali uma análise, fez alguns levantamentos e não vai renovar o contrato com Cláudio Pavanelli, ele que está de saída do Mengão, e deve acontecer mais algumas outras saídas nesse final de ano. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de martelo batido, porque para o Flamengo é muito importante essa decisão que foi tomada ontem, a data da partida entre Lanús e Flamengo, Flamengo e Lanús pela Recopa Sul-Americana. Lanús e Flamengo será na quinta-feira, dia 19 de fevereiro, um dia depois ali da quarta-feira de cinza, né? Quarta-feira de cinza é dia 18, o carnaval é dia 17 e na quinta-feira, dia 19, Lanús e Flamengo. Depois, dia 26 de fevereiro, tem o jogo da volta no Brasil entre Flamengo e Lanús, jogo que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. É jogo de ida e jogo de volta.
quinta-feira, com transmissão exclusiva da ESPN. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês sobre a Recopa Sul-Americana é uma excelente oportunidade da gente já começar o ano já botando dois troféus na prateleira. Supercopa no dia 24 de janeiro e Recopa no dia 26 de fevereiro. Então é a gente, correr, trabalhar na pré-temporada, arrumar, ajustar e ajeitar o time e já buscar essas duas taças que para nós, assim, para começar a temporada, realmente vai ser muito. Porque assim, ontem saiu a informação que o Neymar, que o Flamengo estaria monitorando a situação do Neymar, que o Flamengo estava vendo de longe como é que estava, se realmente ele ia renovar com o Santos, e na informação que saiu no jornal Marca, inclusive, é que o Flamengo que os jogadores do Flamengo, na verdade, teria pedido à direção para que o Neymar fosse contratado, a fim de que tentar recuperar o jogador para a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que vai acontecer no meio do ano, e o técnico Carlo Ancelotti já disse que o Neymar só vai ser convocado se ele estiver em condições físicas para poder jogar uma Copa. E aí os jogadores do Flamengo chegaram na direção, segundo o jornal Marca, e pediram para que contratasse o Neymar para tentar dar ao Neymar uma chance aí de se recuperar melhor, de jogar melhor também, de estar melhor para ele poder ir para essa Copa do Mundo, que com certeza será a última Copa do Mundo da sua carreira. Bom, eu entrei em contato com várias pessoas do futebol do Flamengo. Óbvio que de ontem para hoje, o pessoal estava voltando de Doha, o Boto estava indo para Portugal, o Felipe estava indo para Espanha. Então, assim, você não consegue falar com muita gente, mas o que todas as pessoas que eu entrei em contato me confirmou foi o seguinte, que neste momento não existe nada de negociação. Só me falaram assim, negociação não tem. Não tem nenhuma negociação. Mas aí o que eu vou dizer é, a própria matéria do jornal Marca já dizia que não tinha negociação, dizia que o Flamengo estava monitorando a situação e que havia um pedido por parte dos jogadores. Em momento nenhum, o jornal Marca disse que tinha alguma negociação, que tinha alguma coisa. Todo o tempo o jornal Marca dizia que o Flamengo monitorava a situação do Neymar. Vamos ver se o Flamengo vai evoluir, se o Flamengo vai levar isso para frente, se o Flamengo vai levar isso adiante e se o Flamengo vai ou não abrir uma negociação para tentar trazer o Neymar para 2026. Também tem aquela questão do salário, tem a situação dele lá no Santos, tem muitos pontos que precisam ser pontuados, tem muitas coisas que precisam estar ali dentro dos conformes. Vamos esperar para ver como é que tudo isso vai se desenhar. Uma outra situação que eu preciso falar com vocês é que o Flamengo retornou ontem, chegou aqui no Rio de Janeiro mais ou menos umas 10h30 da noite. Nem todos os jogadores voltaram, dos 25 jogadores que estavam no Catar, apenas 15 jogadores voltaram. 10 jogadores já saíram de férias de lá mesmo, né? Já foram já para curtir as suas férias, saindo a partir de lá, de Doha mesmo. O técnico Felipe Luiz também não voltou com a delegação, foi para a Espanha, onde a família da esposa onde a esposa dele tem família. O José Boto também foi direto para Portugal. Quem voltou acompanhando a delegação foi o presidente Luiz Eduardo Batista e outros membros ali da comissão técnica e do staff e da parte do futebol. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para nós que você se inscreva, que você acione o sino, que você deixa o seu like. Isso ajuda e muito no nosso trabalho, ajuda e muito no nosso crescimento. É claro que agora, nesse período de janela de transferência, nós estaremos sempre de plantão, sempre no intuito de manter você bem informado de tudo, tá certo?